O Senhor abençoe todos e todas. Uma bênção muito grande do nosso Deus para todos vocês. O Senhor tem muitas bênçãos para os corajosos, para os fortes, para aqueles que perseveram no caminho do Senhor. Temos que perseverar. Não se desanimem, não fiquem angustiados, não fiquem tristes. Não fiquem preocupados, porque Deus está muito perto, Ele está tão perto de todos nós e Ele vai nos ouvir. Ele vai ouvir as nossas orações, as nossas petições, os desejos do nosso coração. Ele vai ver as suas aflições. Continuem em frente, não se preocupem, porque a bênção é para os fortes, para os corajosos, para aqueles que se vestem com a armadura de Deus e continuam no caminho dele, mesmo nos dias maus e nos dias bons. Porque nós estamos vivendo agora dias maus, mas temos que seguir em frente com o nosso Deus, da mão dele, com aquele entusiasmo, com aquela alegria no nosso coração, com aquele otimismo. Não vamos ficar preocupados, porque Deus, Ele sempre vai estar nos consolando, Ele sempre vai falar conosco e vai fazer muitas promessas para nós. Ele abençoa, Ele liberta, Ele faz muitos milagres e curas, Ele abençoou muito já. Então, se tem alguém que fala, Deus não me abençoou porque Ele não ouve a minha oração, com certeza tem alguma coisa errada que você está fazendo. Você tem que acertar as coisas com Deus, pedir perdão para Ele, refletir e olhar o que você tem que mudar na sua vida para Deus ouvir a sua oração, para Ele ver a sua aflição, para Ele te abençoar e te ajudar. É isso que vocês têm que fazer. E hoje vamos cantar para o Senhor o nosso hino costumeiro. Vamos cantar para o Senhor o hino 222. Hino 222, que chama Ó meu Cristo. Vamos cantar com o nosso coração, vocês lá nas suas casas, sentados ou como vocês quiserem ficar, confortáveis nas suas casas, cada um de vocês, com os seus hinários, para cantar ao nosso Deus. Hino 222, Ó meu Cristo. Oh Cristo mío, Rey de mi alma, salvaste-me del mal, lávome en el raudal de tu preciosa sangre purísima, ninguna mancha ya me contamina. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste perder el alma. Por plena gracia compraste mi salud, impartiéndome la santa virtud. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Oh Cristo mío, Rey de mi alma, salvaste-me del mal, lávome en el raudal de tu preciosa sangre purísima, ninguna mancha ya me contamina. Tanto
Cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste perder el alma. Por plena gracia compraste mi salud, impartiéndome la santa virtud. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Glorificado seja o nosso Deus. E é desse jeito, do jeito que Ele se sacrificou por nós, que nós também temos que nos sacrificar nos dias maus. Nós temos que aguentar, temos que ter paciência, temos que nos resignar, temos que esperar e continuar em frente e perseverar no caminho do Senhor, para que nós possamos também obter a vitória. É muito formoso cantar para o nosso Deus, mais do que tudo quando nós fazemos com todo o nosso coração. Então, nos Salmos, o Senhor sempre nos convida a cantar para Ele e honrar Ele e glorificar Ele. Então, hoje, eu acho que vocês já estão sentados nas suas casas e hoje nós vamos aprender, ou vamos revisar talvez, um ensinamento que nós já conhecemos. A igreja já conhece alguns ensinamentos, alguma doutrina, mas é muito bom revisar para que todos possam virar mestres e mestras da palavra do Senhor. E também porque temos muitas visitas, muitas pessoas conosco que vêm assistir o ensinamento e estão junto com nós, muitas pessoas recentes, pessoas de outras denominações, de outras igrejas também, estão assistindo os ensinamentos. Então, o ensinamento também é para eles aprenderem e para todos vocês aprenderem e souberem como se conduzir na vida. O jeito como vocês podem agradar a Deus e como que é andar no mundo e agradar o nosso Deus. Então, hoje vamos falar sobre não consultar, não ir nos videntes, nos cartomantes, nos agoreiros, nos pais de santo, mães de santo e outros. Tem muitos nomes, mas todos aqueles nomes falam da mesma coisa, significam a mesma coisa. E o Senhor falava que Ele não gostava que consultassem. Ele falava, vocês não vão consultar eles. Hoje nós vamos ler sobre a proibição que o nosso Deus fez para o povo de Israel por meio de Moisés. O Senhor disse para eles o que eles tinham que fazer e o que eles não tinham que fazer. E que eles não deveriam consultar, eles não deveriam ir naquelas pessoas, porque tudo aquilo é o que existe no mundo. As pessoas falam, é que o cartomante, as cartas, tem muitos nomes para aquilo, mas tudo é a mesma coisa, é espiritismo, é magia. Tudo aquilo é a mesma coisa. Tem diferentes nomes, porque com certeza eles têm diferentes especialidades, especializações, mas é a mesma coisa. São pessoas afastadas de Deus, sendo instrumentos do diabo para fazer o mal, para fazer coisas más. Porque aquelas pessoas, homens e mulheres, que gostam de fazer aquilo, eles viram instrumentos nas mãos do diabo e eles têm que fazer alianças com o diabo. O diabo fala para eles, eu quero a tua alma, por exemplo, e em troca disso eu vou te dar poder,
eu vou te dar muitos poderes. E cada um pede um poder do jeito que eles querem. Alguns, eles pedem o poder de ser vidente. Então o diabo fala, tudo bem, eu vou te deixar ser vidente, você vai adivinhar muitas coisas para as pessoas. E para outro, o diabo oferece poder de fazer feitiços em troca da sua alma, para fazer feitiços com as pessoas e prejudicar elas com aquilo. Você pode dar para elas coisas para beber, para comer, você pode mexer nas fotos, nos bonecos, espetar os bonecos que chamam voodoo. Todas aquelas coisas são feitiços, feitiçarias. E o diabo fala para a pessoa, eu vou te dar poder para tudo aquilo que você fizer ter um efeito nas pessoas. Então, você vai ter muitos clientes e ganhar muito dinheiro. E você vai ganhar muito dinheiro na sua vida. Mas o diabo nunca fala para eles, você vai ser feliz. Então, a pessoa não é feliz. A pessoa até pode ganhar bem, mas ela vai ser muito infeliz, porque ela está possuída pelo diabo. E se nós pensarmos nos cartomantes, nos videntes, é a mesma coisa. Eles fazem aquilo, eles fazem todas aquelas coisas e o diabo dá para eles poder em troca da alma deles. Então, em troca daquela pessoa pertencer ao diabo, desde a própria vida deles. E se alguém quer se arrepender ou se afastar daquilo, o diabo não deixa. O diabo, o que incentiva eles a se matarem antes deles conseguirem se arrepender e sair daquele compromisso que eles tinham feito com o diabo. Então, as pessoas, elas também viram casa ou tabernáculo do diabo. E o Senhor, o nosso Deus, ele viu que desde Adão e Eva, o diabo, ele virou inimigo de Deus. Ele virou inimigo de Adão e Eva e de toda a sua descendência. O diabo começou a ensinar para as pessoas todas aquelas maldades. E o diabo começou a se manifestar e a seduzir os homens e as mulheres para fazerem aquilo, e eles deixaram ele fazer. Eles acharam que aquele caminho era muito legal, eles acharam muito legal ganhar dinheiro, virarem ricos. Então eles continuaram naquele caminho. E é por causa disso que, quando Deus destruiu a humanidade com o dilúvio na época de Noé, é porque já tinha toda aquela idolatria, feitiçaria, agouros, feitiços, cartomantes, videntes, tinha tudo aquilo. Além da idolatria, eles tinham se afastado de Deus, e é por causa disso que Deus destruiu a humanidade com o dilúvio. E depois disso, Deus deu mais uma chance, porque ele tinha planejado o plano dele, maravilhoso, desde antes da criação do mundo, que um dia ele enviaria o Messias, o Salvador, ele enviaria ele e ele faria um povo perfeito, um povo santo, uma igreja que realmente ia louvar e ia servir a Deus. E como Deus tinha aquele plano, por causa disso, ele deixou viva uma família no dilúvio, que foi Noé e a sua família, guardou eles e deu para eles mais uma chance. Falou para eles, vocês vão ter que povoar a terra. Continuem em frente. E o diabo começou a trabalhar novamente nos corações, na mente de cada homem e cada mulher, e voltaram a ser idólatras, a serem videntes, a idolatrarem, todas aquelas coisas voltaram. E quando Moisés apareceu, depois de Deus ter feito promessas para Abraão, Isaac e Jacó, depois do povo ficar no Egito e sair da mão de Moisés, Deus deu para Moisés mandamentos, leis, ordenanças e falou para eles, façam isso aqui e não consultem eles. Então agora vamos ler em Levítico 19. Levítico 19, 26. Levítico 19, 26. O Senhor deu leis para Moisés aqui. E no meio de todas as leis e os requisitos que Deus disse para Moisés que o povo tinha que cumprir, temos essa ordem aqui. No verso 26, ele fala: não comereis coisa alguma com sangue, e não sereis agoureiros, nem adivinhos. Ele fala para eles: não sereis agoureiros,
nem adivinhos. Isso aqui era um mandamento de muitos mandamentos. Porque tinha muitos decretos, tinha muitas coisas que Deus tinha ordenado para Moisés. Ele proibiu para eles que eles não virassem um instrumento do diabo, virando agoureiros, videntes, cartomantes, como quiserem chamar. E aqui no verso 31, do mesmo capítulo 19, no verso 31 fala, Deus, ele insiste para Moisés ensinar para o povo. Ele fala, não vos virareis para os encantadores, nem os adivinhadores, quer dizer, não vão lá consultar eles. Não os consulteis, contaminando-vos com eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o Senhor fala isso. Ele pede para eles não irem onde os encantadores, nem os adivinhadores, nem consultarem eles, porque eles iam se contaminar com eles. E como que eles iam se contaminar? Os espíritos iam grudar neles também, iam entrar neles aqueles espíritos daqueles encantadores, daqueles videntes, daqueles feiticeiros. Porque quando o diabo dá poder para eles, é um monte de demônios que entram para morar naquele homem, naquela mulher, naquele vidente ou naquela vidente. E quando alguém vai consultar eles, como o Senhor fala aqui, que não é para ir consultar eles porque eles iam se contaminar, isso significa que os espíritos que estão dentro daqueles feiticeiros, daqueles videntes, daqueles cartomantes, iam grudar também nas pessoas que consultam eles, grudam nas pessoas que consultam eles. Então, um homem ou uma mulher vai consultar, vai ver o vidente, a cartomante, ou pede para a mãe de santo fazer uma reza contra alguma família, algum parente, algum chefe da sua empresa, quem for. Eles vão naqueles lugares fazer aquilo e os demônios que estão lá grudam neles. E aí, então, aquelas pessoas começam a ser possuídas por aqueles demônios. Eles não viram cartomantes nem videntes, mas aqueles demônios entram morar neles, entram morar dentro deles. Porque como eles foram confiar onde homens e mulheres que na verdade eram videntes, eram pais de santos, consultar eles e tentar talvez jogar alguma praga nas pessoas usando eles, então os demônios maus vêm possuir aquelas pessoas e aquelas pessoas começam a ter aqueles demônios na vida deles. Então, o Senhor, ele falava que cada um ia cair no buraco que estava cavando. Então, aquelas pessoas cavaram um buraco e elas caem nele, porque elas acham que podem fazer mal para as outras pessoas, mas elas não sabem que eles mesmos vão ser instrumento do diabo e vão virar casa do diabo. E os demônios entram morar naquela pessoa e as pessoas começam a ser tristes, a sofrerem, a sentirem infelicidade e quererem se suicidar. Porque se os espíritos não fazem mal para eles, fazem mal para os filhos deles. Então, as crianças param de conseguir dormir, elas ouvem vozes e ficam loucas porque a voz fica falando para eles matarem eles mesmos ou as pessoas. Então, é isso que aqueles espíritos fazem por causa da ambição e da curiosidade de ir consultar videntes, cartomantes, mãe de santo. E o Senhor fala que não se contaminem, porque vocês vão se contaminar com aqueles demônios também. É isso que acontece. E o Senhor, quando ele ensinou tudo isso aqui para Moisés, ele tinha razão. Ele tinha uma razão para proibir aquilo para o povo. Então, este assunto é muito interessante para que as pessoas que estiveram fazendo aquelas coisas se arrependam. Ou aqueles que
querem ir, estão pensando em ir lá consultar videntes, é para vocês tomarem cuidado, porque vocês vão ser vítimas dos demônios também e vão acabar se contaminando com aqueles demônios. Então, vamos continuar lendo as ordens do Senhor em Levítico, capítulo 20, o capítulo que segue, o 20. No verso 6, o Senhor fala, ensinando para eles, e a pessoa que atender, seja homem ou seja mulher, aos encantadores ou aos adivinhadores, para se prostituírem após eles, eu porei meu rosto contra tal pessoa e a cortarei do meio de seu povo. Santificai-vos, pois, e sede santos, pois eu, o Senhor, sou o vosso Deus. O Senhor proibiu aqui para eles, que não era para eles irem se prostituir, que não era para eles consultarem aqueles adivinhadores, aqueles encantadores, e muito menos era para eles fazerem aquelas coisas eles mesmos. O Senhor fala que ele cortaria as pessoas que fizessem isso do seu povo. E o que significa que Deus ia cortar uma pessoa da sua presença? Talvez nem tire a vida da pessoa, mas tire a vida eterna dela. Então o Senhor fala como aquela pessoa foi consultar os cartomantes, os videntes, como ele confiou neles e até virou vidente, e ele agora fica adivinhando as coisas, então ele vai para o inferno. Agora ele vai ser cortado da minha presença. E eu vou me afastar dele, eu vou me afastar dessa pessoa, daquele homem ou aquela mulher. É isso que o Senhor fala quando ele disse que ia cortar eles do meio do seu povo, da congregação de Deus. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar em Números. Agora vamos para o livro de Números. Segue Levítico e depois Números 23. Números 23. E por que eu estou dando esse ensinamento sobre as bruxarias e os feitiços? Porque chegam para mim muitos e-mails onde as pessoas contam para mim que elas estão sofrendo agora pela pandemia, porque algumas pessoas estão confinadas num apartamento, numa casa, e tem algumas pessoas que são da igreja, outras que não assistem à nossa igreja, mas são muitas pessoas que estão sendo vítimas de amarrações, de feitiços, de simpatias, e então os lares estão sofrendo muito, os casais estão se divorciando por causa de amarrações, estão sendo traídos por causa de simpatias, de feitiços e doenças por causa de feitiços, pessoas que querem se suicidar, têm depressão por causa de simpatias e amarrações, pessoas que estão sofrendo de esquizofrenia por causa de feitiços. Então, como escreveram para mim, eu pensei em preparar um ensinamento para as pessoas aprenderem e saberem também as ferramentas, o que elas têm que fazer, do que elas têm que se afastar e como elas têm que agradar a Deus e como nós vamos orar a Deus. No final, me lembrem, por favor, para orar sobre aquelas experiências de amarrações e feitiços e simpatias, para ensinar para as pessoas como orarem quando elas tiverem essas manifestações. Me lembrem no final, por favor. E agora vamos ler em Números 23, que diz assim: aqui neste capítulo 23, o rei Balaque, ele ia destruir e amaldiçoar o povo de Israel. E o povo de Israel, ele já tinha sido abençoado pelo nosso Deus. Deus já tinha abençoado eles desde o começo. Ele tinha falado que ia levantar um povo e que ia ficar junto com aquele povo e abençoar eles. Então, Balaque, ele era um pagão, um rei pagão, um homem idólatra. Ele não fazia parte do povo de Israel. E, por inveja, ele achou melhor amaldiçoar o povo de Israel, os israelitas, para eles se destruírem. E ele
contratou aquele adivinho, aquele feiticeiro, aquele sacerdote da própria tribo dele que chamava Balaão. Balaão era aquele feiticeiro, era aquele adivinho, aquele vidente. Como eu disse para vocês, todos aqueles termos significam o mesmo. Contratou ele e falou para ele amaldiçoar os israelitas. E quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, Deus se apareceu para ele. Mas fala a história que Balaão, ele ia na sua jumenta, tem diferentes nomes em diferentes países, mas nós vamos chamar ele de jumenta. Ele ia na sua jumenta e a jumenta viu o anjo do Senhor. E a jumenta freou, ela não quis continuar em frente, então Balaão ficou espancando a jumenta até a jumenta falar. Quer dizer, Deus permitiu que a jumenta falasse. Ele fez uma coisa que não era normal. E a Bíblia fala que a jumenta falou para Balaão: por que você está me espancando? Por que você me trata mal? Se eu servi você a tua vida toda, eu te levei para todos os lugares. Acho que a Bíblia fala que carregou ele para todos os lugares. Então, Balaão, ele não conseguia enxergar o que a jumenta estava vendo. E Deus proibiu ele não fazer aquilo. Ele falou para o adivinho, para o feiticeiro, falou para ele: não faz isso, não amaldiçoa o povo de Israel, porque eu já abençoei eles. E se eu abençoei eles, não tem mais ninguém que vai conseguir tirar aquela bênção que eu dei. Então, é por causa disso que no verso 23, quando Deus falou com Balaão, com aquele feiticeiro, fala para ele: pois contra Jacó, ou o povo de Israel, é a mesma coisa, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer a Jacó e a Israel: que coisas tem feito Deus? Deus disse para ele que nenhum encantamento, nenhuma adivinhação, nada ia valer contra Jacó ou contra Israel, porque Deus já tinha falado com eles, Deus já tinha abençoado o povo dele. O que nos ensina esse verso aqui? O que nós aprendemos desse verso aqui? Nós aprendemos que quando os homens e as mulheres se convertem, eles viram filhos de Deus. Quando os homens e as mulheres, eles ouvem o evangelho do Senhor e continuam fazendo a vontade do Senhor, se afastam do pecado, eles vivem uma vida santa, uma vida reta. E vêm cartomantes, videntes, pais de santo, eles vêm para fazer alguma amarração, algum feitiço contra os filhos de Deus. O mal não alcança os filhos de Deus. Não faz nenhum efeito neles aquele feitiço. Não faz efeito porque Deus já abençoou os filhos dele desde o primeiro momento que eles se converteram, desde o primeiro momento que aquela pessoa conheceu a Deus. Deus fez uma promessa para ela e falou: eu vou te abençoar e vou te levar para a vida eterna. Vou te abençoar todos os dias da tua vida. Então, no nosso caminho, podem atravessar algum cartomante, algum vidente, algum pai de santo, alguns invejosos que pedem para fazer algum tipo de amarração, algum tipo de feitiço contra nós. Por exemplo, as pessoas têm feito tantos feitiços contra mim, tantas coisas que eles tentam fazer, mas as simpatias têm voltado para aqueles que fizeram. Porque o Senhor fez uma promessa para mim. Ele fez uma promessa para mim. E eu ando com Deus, eu vivo com Deus. Então, Ele me guarda e vai me guardar sempre. Então, aqueles feitiços, aquelas simpatias voltaram para as pessoas que fizeram contra mim. E eles que recebem aquele mal que eles desejaram. E isso acontece com todos os filhos de Deus, aqueles que buscam a Deus e seguem o caminho de Deus. Deus protege e guarde vocês. Então, aquele feitiço volta para a pessoa que fez. E a inveja do diabo faz que as pessoas tentem fazer muitas maldades para aqueles que seguem o caminho de Deus, mas são coisas externas. Mas o espírito mal não entra na vida da pessoa para
dirigir a sua mente, o seu cérebro, o seu coração, os seus sentimentos, não entra para governar dentro dele. Claro que não, porque Deus está guardando aquela pessoa. E é isso que aconteceu aqui com o povo de Israel e esse homem Balaão, que Deus disse para ele: contra o meu povo não vale nem encantamento, nem adivinhação, porque eu falei. Isso nos deixa muito felizes no nosso coração e é por causa disso que temos que seguir o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Se vocês querem nas suas vidas terem triunfo e serem felizes, terem paz e segurança, então se convertam para o Deus verdadeiro, para o Deus que fez os céus e a terra. Sigam Ele e vocês vão perceber que Ele vai guardar e proteger vocês de todas aquelas coisas ruins, de todas aquelas coisas que nós estamos falando hoje, nessa noite. E agora vamos para Deuteronômio. Deuteronômio, que segue depois de Números, no capítulo 18. No capítulo 18, no verso 10, que fala... Aqui temos um título menor que fala contra os costumes pagãos de feitiçaria. Eu não sei nos outros idiomas, francês, inglês, alemão, eu não sei como que fala nas Bíblias de vocês, mas esse capítulo aqui é Moisés lembrando o povo que Deus disse para eles não fazerem algumas coisas, não consultarem os feiticeiros, nem virarem feiticeiros, nem sortílegos. Era para eles se cuidarem. No verso 10 fala: não seja achado em ti. O Senhor disse para ele: não seja achado em ti, homem ou mulher, quem faça passar seu filho ou a sua filha pelo fogo, nem quem pratique adivinhação, nem agoreiro, nem sortílego, nem feiticeiro. O Senhor aqui proibiu muito fortemente. Porque ele disse, não é para ninguém fazer essas coisas, nem homem nem mulher, não passar seu filho ou a sua filha pelo fogo. E eu me lembro na história de algumas tribos indígenas que eu li, que fala que as virgens eram queimadas, eram sacrificadas vivas para apresentar elas aos deuses, oferecer elas aos deuses. Ou jogavam ela num lago para que a virgem se afogasse, para que ela fosse dedicada, sacrificada para os ídolos, para os demônios. E aqui o Senhor proíbe e fala: não seja achado em ti ninguém quem faça passar seu filho ou a sua filha pelo fogo, nem quem pratique adivinhação, nem agoreiro, nem sortílego, nem feiticeiro, porque isso aí é abominação diante de Deus. E nós chamamos isso também de paganismo, porque o que é o paganismo? É quando as pessoas misturam tudo que é do diabo, os costumes, o que o diabo ensina, misturam com a religião, misturam com a ideia de Deus, com a ideia do cristianismo. Então aquilo vira um paganismo, um sincretismo religioso. E as pessoas no mundo perguntam para elas, por exemplo, você é de qual religião? Eu sou da religião X. E acontece que eles são da religião X, mas se eles forem olhar para a religião X, tinham proibido para eles praticarem adivinhação, tinham pedido para eles não sacrificarem seus filhos, nem dedicar para os demônios, que não era para eles serem agoreiros, nem sortílegos, nem feiticeiros, mas aquela pessoa que fala que ela é da religião X, ela faz essas coisas, ela consulta aqueles videntes, e alguns deles até viram videntes, cartomantes, mas ainda assim eles se identificam de uma certa religião. Então eles estão misturando as coisas de Deus com a maldade do diabo, com essa apostasia. E quando eles celebram as festas pagãs, por exemplo, quando eles festejam o Halloween, por exemplo, celebram o Halloween, que é uma festa para o diabo, é uma festa do diabo, o Halloween. E o que fazem? Segundo o que as pessoas que viveram e praticaram aquelas coisas nos contam, eles se retiraram, mas contam pra gente que
Naquele dia, eles sacrificam bebês, eles tiram bebês do ventre das suas mães e sacrificam para o diabo, além de sacrificarem animais para o diabo e beberem sangue, fazerem muitas coisas. Eles fazem isso no dia 31 de outubro, porque é a festa do diabo. Então, o diabo, ele se sente muito feliz no dia 31 de outubro, porque estão celebrando uma festa para ele. E quem celebra essa festa para ele? Homens e mulheres, famílias que falam que elas são de uma religião X, por exemplo. É que nós somos da religião X, nós acreditamos em Deus, nós somos cristãos, mas eles celebram uma festa para o diabo. É isso. É esse o paganismo, é isso o que significa ser pagão, quando você mistura as coisas de Deus com as coisas do diabo. E as pessoas se enganam, porque Deus não aceita aquilo, mas as pessoas elas vivem aquilo achando que está certo, porque o mundo e a sociedade inventaram e apresentaram para as pessoas, e elas gostam daquilo e elas acabam sendo escravizadas naquelas coisas. E Deus vai ficar contente com aquilo? Ele não vai. E no 11 fala, nós já lemos o 10, e agora o 11. Nem encantador, nem adivinho, nem mago, nem quem consulte os mortos. O Senhor fala aqui, não seja achado em homem nenhum, nem mulher nenhuma que falem que são os meus crentes, que eles são cristãos, seguidores do meu evangelho, ou seguidores do povo de Deus. Não seja achado no meio deles alguém que faça e pratique essas coisas aqui, de sacrificar seus filhos para o diabo, de praticar adivinhação, agouros, sortílegos, feitiços, encantamentos, adivinhações, nem magia negra, magia branca, qualquer uma das duas. Nem quem consulte os mortos, porque as pessoas vão consultar os mortos. Elas falam que fulano de tal morreu, ou fulano de tal morreu o santo tal, e aí então eles começam a consultar aquilo e falam que as pessoas vêm do mais além para falar com os seres humanos, para falar para eles fazerem coisas de um certo jeito. Isso aí é tudo do diabo, e o Senhor fala, se afastem daquilo, não façam aquilo, não consultem aquelas pessoas. E no 12 fala, porque é abominação para com o Senhor qualquer homem ou mulher que faz essas coisas. E por essas abominações o Senhor teu Deus lança estas nações de diante de ti. E diz aqui que por causa de todas as nações terem se entregado à adivinhação, ao sortílego, aos feitiços, aos encantamentos e à magia, eles se entregaram para tudo aquilo, as nações. Então fala que o Senhor lançou elas de diante da presença dele e ele escolheu um povo chamado Israel. Ele falou para Moisés isso e explica para ele que é por causa disso que Deus lançou eles de diante da presença dele, porque todos eles se entregaram naquela abominação, naquela maldade. E no verso 13 fala para Moisés, perfeito tu serás diante do Senhor teu Deus. Mas o que é perfeito? Não ser feiticeiro, nem sortílego, nem agoureiro, nem mago, nem vai consultar eles, mas era para eles só acreditar num Deus em espírito e em verdade. Um Deus onde você se ajoelha, levanta os seus braços, fecha os seus olhos e clama para Deus, pede para Deus, e Deus vai ficar pronto do seu lado para não só te ouvir, mas resolver o teu problema. Então, perfeito tu serás. Se você foge e se afasta de todas aquelas coisas, você vai ser perfeito. Deus fala para você, você será perfeito. É um ensinamento muito grande que o Senhor está nos dando hoje. E agora vamos para Isaías. Vamos passar para Isaías 8. O livro de Isaías, que fica depois dos Salmos, quase na metade da Bíblia. Temos Salmos e depois de alguns livros temos Isaías, capítulo 8, no verso 19. 8:19. No 8:19, o Senhor fala aqui no capítulo 8 de Isaías. Isaías, o profeta, ele esteve profetizando na época dos reis, profetizando para os reis de Israel, mas os reis de Israel nunca ouviram ele, nunca acreditaram, nem obedeceram ele.
Mas Deus falou com eles e ensinou o caminho para eles por meio de Isaías, e é lógico, depois o Senhor enviou castigo por eles terem sido desobedientes. E no capítulo 8, Deus fala para eles, ele falou para Isaías falar para o povo que eles tinham que ter temor de Deus, que era para eles amarem a Deus, que eles tivessem temor de Deus, que eles buscassem Ele, seguissem Ele. Ele falou para Isaías, profetiza para eles. No 8:19, no meio daquela profecia, no meio daquele ensinamento do profeta para o povo, ele diz para eles, e quando vos disserem, perguntai aos encantadores e aos adivinhos. Mas é que um pouco antes, o Senhor aqui falava para o futuro, aqui em Isaías 8, ele falava para o futuro, para o povo futuro dele, que é a igreja que o Senhor Jesus começou a formar faz mais de 2000 anos. O nosso Deus, ele tinha muitas bênçãos, muita prosperidade, muito triunfo e progresso para aquele futuro. Então o Senhor fala com eles no 14, no 15, 16, 17, fala todas aquelas promessas maravilhosas. E no 18 fala o Senhor Jesus que ele falaria uma vez que ele estivesse na terra pregando o seu evangelho e existisse a sua igreja, o Senhor Jesus fala, eis aqui eu e os filhos que o Senhor me deu, que são os crentes, somos por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. E quando vos disserem, vocês sendo o meu povo, os crentes, a igreja feita, o povo do Senhor feito, o povo do Senhor Jesus e a congregação sendo formada com pessoas de diferentes lugares do mundo que são os seguidores dele, o evangelho dele, e quando vos disserem, perguntai aos encantadores e aos adivinhos, que sussurram e balbuciam, respondei, não consultará o povo ao seu Deus? Será que o povo vai consultar os mortos? Consultarão os mortos pelos vivos? Será que os vivos vão consultar um morto que morreu faz, por exemplo, 20 anos? E eu vou querer perguntar para você, por alguma pessoa que ainda está viva, e qual é o futuro da fulana de tal? Porque ele está vivo e eu quero saber. E você vai consultar uma pessoa morta para aquilo? Então, fala aqui, consultarão os mortos pelos vivos? Então, ele fala, não, falem que não. Fala, não consultará o povo ao seu Deus? Por que é que nós vamos ter que ir buscar encantadores, adivinhos, feiticeiros? Porque se nós temos um Deus vivo e de poder, é o que o Senhor ensina aqui. Oferecendo essas promessas maravilhosas para a sua igreja no futuro, ele diz para eles, tomem cuidado, não fiquem consultando essas pessoas aqui, porque vocês me têm para aquilo. Eu estou no meio da igreja e da congregação com os dons espirituais para aquilo. Por causa disso, eu tenho profetas para vocês, evangelistas, mestres, apóstolos. Eu tenho os dons espirituais, onde tem o dom da profecia. Eu falo com vocês, eu dou visões para vocês, eu dou sonhos para vocês, eu dou para vocês aquilo, então consultem a mim, porque eu vou falar com vocês, eu vou responder por sonhos, visões ou profecia para vocês. Vocês podem me consultar. Tomem cuidado de ficar agradando o mundo e indo buscar videntes ou cartomantes, por exemplo. Não. Temos que ensinar para as pessoas que na igreja nós temos a Deus, o Espírito Santo e os dons dele. E Deus que revela para nós, Deus que fala conosco. Então acontece que hoje, por exemplo, na nossa igreja, na nossa congregação, nós temos esse privilégio. Nós desfrutamos da bênção do Senhor porque temos os dons espirituais e o dom da profecia. E as pessoas têm sonhos e têm visões e Deus fala com eles e guia eles. E aconselha eles e guia eles muito e consola eles. E então as pessoas que são pagãs, que falam que são de uma religião X e ao mesmo tempo elas vão procurar os videntes e tal, ou elas viram até videntes, eles nos criticam e eles falam que na nossa igreja só tem adivinhação, só tem leitura do futuro.
como se eles mesmos não soubessem o que realmente é ir procurar um vidente, é procurar uma cartomante, uma mãe de santo. E eles sabem que aquelas pessoas cobram dinheiro para eles, porque não é grátis, não é de graça. As pessoas precisam fazer um monte de coisas para conseguir atingir, fazer uma maldade para uma outra pessoa. Como que Deus ia se manifestar na nossa igreja se nós estivéssemos fazendo maldades com as outras pessoas, tentando fazer feitiços ou amarrações ou simpatias para eles? Deus, ele não ia se manifestar na nossa igreja, porque Deus é um Deus de amor, ele é perfeito, ele é santo, ele é um Deus de amor e de misericórdia, ele é um Deus de santidade. Então, não fiquem confusos, não se enganem, não achem que que as coisas de Deus é igual às coisas do diabo. Até porque o diabo, ele nunca dá paz para ninguém. O diabo não dá paz. Essas pessoas que são videntes ou cartomantes ou pais de santo, eles nunca consolam as pessoas, eles nunca dão paz para a pessoa, nunca falam, olha, para de pecar. Na verdade, eles querem que você continue pecando, porque enquanto você mais peca, o diabo mais vai te ajudar. Mas o nosso Deus é o contrário. Nós podemos consultar o nosso Deus, porque Ele vai nos responder, Ele vai nos ensinar, e Ele nos ensina a viver uma vida santa, afastada do mal, afastada dos pecados, afastada de fazer uma coisa má. Ele nos ensina a não odiar ninguém, a não machucar o nosso próximo. Ele nos ensina uma vida santa e reta e boa. É essa a diferença. Então, vocês têm que aprender a achar as diferenças entre uma coisa e a outra e não fiquem confusos. Porque se alguém fala, por exemplo, que na sua igreja eles são videntes, eles estão blasfemando contra Deus, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Então, não achem que uma coisa é igual à outra, porque Deus nos oferece a salvação, a felicidade e a paz. E nós temos paz e felicidade por causa dele. O diabo nunca dá aquilo para ninguém. Tudo que ele faz é prejudicar e fazer maldade para os outros. E a própria pessoa, ela também se enche de doenças, de espíritos maus, e um dia ela também vai ficar no meio da sua dor por causa das más obras que ela fez. Então, nós estamos aprendendo que Deus proibiu para o seu povo, para as suas pessoas consultarem e virarem também feiticeiros e videntes e cartomantes. E hoje nós estamos seguindo o caminho do Senhor. Nós nos consideramos o povo do Senhor e Ele continua nos ensinando e nós já aprendemos e agradecemos a Deus por nos permitir ler a Bíblia. Mas como tem muitas pessoas que estão começando até agora o caminho deles no Senhor, temos que abrir os olhos deles para eles receberem bênçãos de Deus e se afastarem do mau caminho. Agora vamos para Isaías 44. Isaías 44, no verso 25. Aqui o Senhor fala no verso 24, é uma outra profecia de Isaías, e é Deus também fazendo aquelas promessas maravilhosas para o futuro. Fala para eles no verso 24, assim diz o Senhor teu Redentor que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que tudo faz, que sozinho estendo os céus, que estendo a terra por mim mesmo, que frustro os sinais dos adivinhos. Olhem o que fala. Eu frustro os sinais dos adivinhos e enlouqueço aos agoreiros, que transtorno os sábios e desvaneço a sua sabedoria. O Senhor fala que Ele é quem faz todas essas coisas, porque Ele é o poderoso. O nosso Deus é tudo. Ele é onipotente, Ele é o Criador, aquele que fez o universo, aquele que governa o universo. Fala que Ele frustra os sinais dos adivinhos e enlouquece eles. É isso, irmãos. Eu me lembro que uma vez, eu vou contar para vocês como um testemunho, que uma vez eu estava dando um ensinamento num povoado. E acontece que alguém ficou sabendo que eu estava indo naquele povoado dar um ensinamento
E o diabo é o meu inimigo, então ele provocou alguns inimigos para me tentarem fazer um feitiço contra mim. E vocês sabem o que fizeram? Eles enviaram para mim umas abelhas africanas, elas são assassinas. Eles mandaram até onde eu estava para eles ficarem no palco onde eu estava, para eles me picarem. Eu acho que a abelha pica, não é? Para que eles me picassem, porque se todas aquelas abelhas me picassem, eu ia morrer com certeza. E eu estava dando um ensinamento e eu via os animalzinhos voando perto dos meus pés. No começo eu achei que eram moscas e eu não prestei atenção. Porque, como eu vi que eram moscas, falei, tá, não vou me preocupar, porque pelo menos não são pernilongos, porque os pernilongos fazem a gente se coçar e é desconfortável. Era isso que me preocupava, que não fossem pernilongos. Mas no final, elas estavam voando de cá para lá, e no final do ensinamento, quando eu terminei, eu desci do palco e eu perguntei para os irmãos que estavam perto, falei... porque quando eu terminei o ensinamento, eu olhei para o chão e todos eles, esses animalzinhos, estavam mortos. Então eu pensei, quem será que jogou veneno aqui? Quem jogou algum veneno, mas eu não vi ninguém vindo aqui jogar veneno. Então eu perguntei para eles, eu vi algumas moscas voando perto de mim e elas morreram. Vocês que jogaram veneno? E quando nós nos aproximamos do palco, eram abelhas africanas e todas tinham morto. Então o que o Senhor fez? Ele desfez. Olhem aqui no verso 19 que nós estamos lendo, no 25 fala... No 25, eu frustro os sinais dos adivinhos, ou dos pais de santo, mães de santo. Eu enlouqueço os agoreiros. É isso que o Senhor faz e é verdade, porque nós conseguimos testificar, porque nós vivemos. Eu passei por aquilo, mandaram aquelas abelhas para me matarem, mas elas que morreram. O Senhor matou elas. Glória ao nosso Deus. Ele desfez, ele frustrou o feitiço. Porque eles queriam que aquelas abelhas me picassem para eu morrer, com certeza. Mas eu vou morrer no dia que Deus quiser, não no dia que o diabo quiser. Então, é isso que Deus faz. Deus é poder. Porque aqui nós estamos aprendendo sobre a proibição que Deus fez para os filhos dele, para os crentes dele, para o povo dele na antiguidade. E depois deles, o povo que o Senhor Jesus está formando, a sua igreja. O poder de Deus é tão grande que ele desfaz, ele frustra, ele destrói todo feitiço. É isso. E agora vamos continuar em Jeremias 27, aqui Jeremias, Isaías, no capítulo 27, no 9. Jeremias 27, 9. E aqui, o Senhor, no livro de Jeremias, ele era um profeta também que Deus enviou para mandar mensagem para os israelitas, porque naquela época eles tinham virado adivinhos, agoreiros, feiticeiros. Nós vamos ler um pouquinho a história dos israelitas desobedientes na antiguidade, e o que eles fizeram depois de Deus ter proibido eles pelos mandamentos de Moisés. Eles fizeram tudo o contrário. Então, o Senhor aqui mandou uma mensagem de bronca para eles, para eles se afastarem daquilo. No 27:9 fala: E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, nem aos vossos adivinhos, nem aos vossos sonhadores, nem aos vossos agoreiros, nem aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia. Naqueles dias o Senhor falava para o povo de Israel que era para eles servirem ao rei da Babilônia, para eles viverem, porque se eles se humilhassem e servissem o rei da Babilônia, ele não ia matar eles, não ia mandar eles morrerem. Mas eles, pelo seu orgulho, eles falaram: como que nós vamos nos humilhar e sermos servos do rei da Babilônia, que é um pagão, é um estrangeiro? Eles não quiseram obedecer, eles não obedeceram, e então Deus deixou que eles morressem de um outro jeito. Porque fala que eles iam consultar os adivinhos, os encantadores, e aquelas pessoas falavam para eles: não é para vocês se submeterem ao rei da Babilônia. Vocês têm que se cuidar, rejeitem ele. Então, esses adivinhos,
mentiram para eles, enganaram eles um monte. E no final, o que aconteceu? Deus castigou todos eles e eles acabaram morrendo por eles não terem obedecido a Deus, porque eles obedeceram os adivinhos e os feiticeiros que enganavam eles com mentiras. E aqui agora vamos para Ezequiel. Ezequiel 13. No livro de Ezequiel 13, no verso 6 e 7, aqui o Senhor fala que ele ia castigar e condenar aqueles falsos profetas que também eram adivinhos, feiticeiros e que fingiam ser profetas de Deus. O Senhor ia castigar eles também, porque o povo de Israel acreditava muito naqueles falsos adivinhos e mentirosos e feiticeiros. O povo de Israel acreditava muito neles e eles não ouviram os profetas verdadeiros de Deus. Então, em Ezequiel 13, no verso 6, fala que todo o povo vem vaidade e adivinhação mentirosa, fala. Eles veem vaidade e adivinhação mentirosa porque era naquilo que eles acreditavam. E diz aqui, dizem... O Senhor disse, mas o Senhor não enviou aquelas pessoas falsas. Contudo, esperam que Deus confirme a palavra daqueles falsos feiticeiros, adivinhos, falsos profetas, aqueles mentirosos. E no verso 7, o profeta fala para eles, não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, não havendo eu falado? Fala que o Senhor... Deus, ele discutia com o povo, brigava com eles, porque eles consultavam aqueles adivinhos, aqueles feiticeiros e aqueles profetas falsos, e aí eles falavam que era revelação de Deus. E por causa da rebeldia deles, Deus deixou que eles ficassem confusos por eles terem sido desobedientes e teimosos. Então, por causa disso, o Senhor fala, não vedes visão de vaidade e falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, o Senhor falou conosco, não havendo eu falado? Então o Senhor falava para eles, portanto, assim diz o Senhor Deus, como vós falastes vaidade e vedes a mentira, eis que eu sou contra todos vós, diz o Senhor Deus, e minha mão estará contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira, e não estarão na congregação de meu povo, nem serão inscritos no livro da casa de Israel, mas Deus ia excluir eles totalmente da presença dele por terem enganado o povo. Mas é que o povo, por eles terem sido teimosos e obstinados de ficar consultando, insistir em consultar aquelas pessoas falsas, mesmo Deus proibindo para eles por meio de Moisés. Então, vamos continuar aqui em Miqueias. Vamos para o livro de Miqueias. Miqueias. Fica um pouquinho antes de Mateus. Esses aqui são profetas menores. São poucos capítulos. Aqui temos o livro de Miqueias. E nós vamos procurar no capítulo 5 de Miqueias. Capítulo 5 de Miqueias. Eu não posso falar para vocês o número da página, porque talvez nós temos Bíblias diferentes. Na minha página tem o número de 1037. Na outra pode ser um outro número, mas na de português está 1037. Miqueias 5, no verso 12, 13 e 14, vamos ler. E aqui o Senhor diz, no livro de Miqueias, no capítulo 5, Deus fala que ele ia enviar no futuro um libertador, que ia nascer em Belém. O Senhor falava do Messias, falava do Salvador, do Rei perfeito, do nosso Senhor Jesus, que ele ia enviar ele naquele futuro e abençoar aquele remanescente. E essa pessoa importante ia destruir e tirar todo o pecado e a maldade das pessoas e ia permitir eles se converterem de coração a Deus. Porque ele ia ensinar para eles como tirar do meio deles os ídolos e destruir os adivinhos e os feiticeiros e os videntes do meio do povo. Porque o povo tinha se contaminado, o povo já tinha se misturado com
com os videntes e os cartomantes e os adivinhos, eles estavam todos juntos. Então fala que quando o Senhor viesse pregar o seu evangelho, ele ia limpar e aperfeiçoar cada homem e cada mulher para eles se afastarem de todos aqueles costumes e de todas aquelas coisas que eram abominações diante do nosso Deus. Então é isso que fala o capítulo 5 de Miqueias, e no verso 12, no meio de outras coisas, o Senhor fala... No 10, fala: acontecerá naquele dia, diz o Senhor, quer dizer, no dia que Cristo Jesus se manifestasse pregando o seu evangelho, que farei matar teus cavalos no meio de ti, farei destruir teus carros, farei destruir a cidade de tua terra e arruinarei todas as tuas fortalezas, e também destruirei de tuas mãos as feitiçarias, e não se acharão mais em ti agoureiros, porque o Senhor... Ele ia tirar e destruir todas aquelas coisas. E ele ia converter verdadeiramente os corações dos homens e das mulheres, fazendo eles virarem corações perfeitos e santos, que vivessem uma vida reta e se afastassem do mal. O Senhor Jesus, no seu evangelho, ele ia fazer essa obra perfeita. Porque o povo antigo, eles tiveram as leis. Eles liam as leis onde Deus proibia para eles fazerem as coisas, mas eles não obedeceram. No contrário, na verdade, eles fizeram todas as coisas más que não eram para fazer. Mas o Senhor Jesus, ele ia conseguir fazer aquela obra perfeita. E é verdade, porque quando o Senhor Jesus começou a pregar o seu evangelho e limpar os corações das pessoas, a tendência pecaminosa, a vontade de pecar das pessoas, e elas começaram a viver uma vida santa e reta, porque no coração delas não tinha mais aquela vontade de pecar, nem de fazer maldades, e muito menos de ser idólatras, ou ser videntes, cartomantes, pais de santo, e consultar aquelas pessoas. O Senhor Jesus, no seu evangelho, faz aquela obra perfeita, transformando os corações dos homens e das mulheres. E se tem alguém na igreja que eles falam que estão na igreja e eles acabam sendo videntes, cartomantes, esse tipo de coisa, na verdade, eles vão se dar muito mal. Eles vão se dar muito mal porque Deus vai mostrar o pecado daquela pessoa e vai fazer as pessoas descobrirem o que ela realmente faz. Porque se ela está vindo na igreja levar as almas, destruir elas e contaminar elas, Deus não vai deixar essa pessoa fazer isso por muito tempo na sua congregação. Deus vai castigar e vai mostrar o que ela está fazendo. E Deus vai castigar imediatamente ela. É o que o Senhor faz. Foi o que o Senhor Jesus também fez. Ele veio limpar as pessoas. E no verso 12 fala: também destruirei de tuas mãos as feitiçarias e não se acharão mais em ti agoureiros. Em ti é o povo de Deus, a igreja de Cristo. Não se acharão mais em ti agoureiros, porque nos filhos de Deus não tem que ter videntes nem feiticeiros. Destruirei tuas esculturas e tuas imagens do meio de ti, e tu não te inclinarás mais diante da obra de tuas mãos. Eles não iam mais ser idólatras, e isso é verdade, porque Deus tirou de nós tudo aquilo. E nós nunca mais voltamos a idolatrar, nem a adorar seres, pinturas, quadros, imagens, estátuas. Deus tirou tudo aquilo do nosso coração. Então, o que está aqui escrito realmente se cumpriu nas nossas vidas. E no 14 fala: arrancarei tuas imagens de Acera do meio de ti e destruirei teus inimigos. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Porque aqueles que não obedecem o Senhor sentem a ira dele quando ele castiga. O Senhor faz isso porque ele não gosta dessas abominações no povo dele. Agora vamos para Malaquias 3:5. Depois de Miqueias temos Naum, Abacuque, Sofonias, eles são livros curtinhos, Zacarias e Malaquias. E depois de Malaquias segue Mateus. Antes de Mateus temos o livro de Malaquias no 3:5, que fala... Aqui também temos uma bênção para o futuro. Uma bênção para a época do Senhor Jesus, para a época do Evangelho do Senhor. E me aproximarei de vós para juízo, e testificarei rapidamente contra os feiticeiros e adúlteros, contra os que juram falsamente e os que defraudam em seu salário o trabalhador, a viúva e o órfão, e os que fazem injustiça, quer dizer, as pessoas que fazem todo tipo de pecado, de maldade contra o estrangeiro, não tendo temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então fala aqui que o Senhor, ele estava vindo limpar
e castigar as pessoas que fossem desobedientes, mas ele ia abençoar as pessoas que acreditassem nele. Então aqui nós aprendemos o bom e o mal. Mas eu gostaria que nós lêssemos um pouquinho sobre como que o povo de Israel se misturou, acabou se contaminando com o paganismo, com as abominações das outras nações. Nós vamos ler em 2 de Reis 21. Vamos voltar na Bíblia para 2 de Reis 21. Em 2 de Reis 21, nós temos um rei, o reinado de Manassés, e fala que esse rei Manassés, ele foi mal diante dos olhos de Deus, ele fez o que era mal. Fala que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Percebam o que esse rei fez, Manassés. Fala que era Manassés a idade de 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 55 anos, e o nome de sua mãe era Elziba. Fez o que era mal perante os olhos do nosso Deus, segundo as abominações das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. O que ele fez? O que Manassés fez? Fala que ele tornou a edificar os lugares altos que Ezequias, seu pai, derribara, levantou altares a Baal, que era um deus. Ele levantou altares para a estátua do deus Baal e fez uma imagem de Acera, como fizera Acabe. Acera era um deus e ele fez uma imagem para aquele deus, que era também um demônio, como fizera Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército. Percebam o que esse rei Manassés fez. Adorou todo o exército dos céus e rendeu culto àquelas coisas. Vocês sabem qual é o exército dos céus? O exército dos céus é o sol, a lua, as estrelas, os signos do zodíaco e os planetas. Como nós não conseguimos enxergar eles, as pessoas não adoram tanto, mas com certeza tem pessoas que adoram os planetas também. Mas os mais importantes são o sol, a lua, as estrelas e os signos do zodíaco. Eles são o exército dos céus. E fala que Manassés, ele adorava eles e rendeu culto àquelas coisas. Também edificou altares na casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, que era o templo que Salomão tinha construído para Deus. Naquele templo, dentro dele, lá, aquele rei Manassés, já que ele era o rei de Jerusalém, fala que ele construiu, ele edificou altares para os ídolos dele, dentro do templo. E fala, também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor dizera para Salomão: eu porei meu nome em Jerusalém, no templo que Salomão tinha feito. Mas quando Deus viu as abominações e as profanações do templo, Deus se afastou deles e Deus disse: chega, chega, agora vai vir castigo para esse povo. E é por causa disso que o Senhor destruiu eles. Ele enviou o exército da Babilônia para destruir eles e acabar a cidade e os moradores e o templo. E houve muita morte. E fala aqui que edificou, no verso 5, e edificou altares para todo o exército dos céus. Ele edificou um altar para as estrelas e todos os tipos de constelações que tem, que as pessoas dão nomes para as estrelas e elas fazem figuras com as estrelas, desenham animalzinhos e então dão nome para aquilo. E eles começam a adorar e a honrar elas. E fala, e edificou altares para todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do nosso Deus. Uma profanação muito grande, eles profanaram o templo do Senhor. E percebam o que ele fez no verso 6. Esse rei passou o seu filho por fogo. Vocês sabem o que é passar seu filho por fogo? Era fazer uma fogueira e amarrar a criança no meio dela para que ela queimasse viva. Era desse jeito que eles faziam para sacrificar para os demônios, para adorar aquelas estátuas, todos aqueles deuses. E aqueles altares ele tinha feito dentro do templo que Salomão tinha feito para honrar o nosso Deus. Fala que ele praticou os preságios, ele observou os tempos e foi agoureiro. Foi agoureiro, quer dizer, ele foi um pai de santo.
ele observava os tempos, olhava para a lua, para os tempos da lua, e que se a lua estivesse aqui, então acontecem tal coisas, e os lobisomens que saem na lua cheia. Então tudo isso aí é os preságios, é observar os tempos. E fala que ele instituiu encantadores e adivinhos, multiplicando assim o mal perante os olhos do Senhor para provocá-lo à ira. Tudo isso aqui esse rei fez, e outros reis também fizeram as mesmas coisas. E fala que ele pôs uma imagem de Aserá, que ele fizera, ele colocou na casa, no templo de Salomão, que Deus tinha falado para Davi e para Salomão que ele se manifestaria para sempre nessa casa, mas eles profanaram ele com aquelas idolatrias e adivinhações e feitiços e amarrações. Então, por causa disso, o Senhor, ele ficou bravo com o povo de Israel e afastou eles da sua presença, porque eles não obedeceram a Deus, porque é abominação e grande pecado para Deus, diante de Deus, aquelas pessoas que vão consultar videntes, cartomantes, pais de santo, mães de santo. Tem tantos nomes de tantas pessoas, espiritismo, magia, feitiços, tudo aquilo vocês têm que se afastar dessas coisas, nem ir lá consultar eles, nem muito menos virar uma pessoa que trabalhe naquilo. Que Deus não quer que nós viremos templo do diabo, numa casa do diabo, que a nossa vida seja do diabo, porque o diabo destrói. O diabo, ele não dá felicidade, ele não dá paz, ele destrói, ele acaba as pessoas, faz as pessoas se suicidarem, faz as pessoas se envenenarem, faz as pessoas matarem os seus parentes, os seus avós, seus irmãos, e eles não sentem nada. É tudo aquilo que o diabo faz, porque as pessoas começam a fazer todas essas coisas. Então, por causa disso, Deus ficou tão bravo e fala no verso 12: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E fala aqui: eis que trago tal mal sobre Jerusalém e sobre Judá, que aquele que ouvir lhe tinirão os ouvidos. Tal mal era que Deus ia enviar o exército da Babilônia para destruir eles. E o 13 fala: estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como se limpa um prato que se esfrega e emborca. Desampararei o resto de minha herança e a entregarei nas mãos de seus inimigos, e serão presa e despojo de todos os seus adversários, visto que fizeram um mal perante meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. O Senhor ficou bravo com aquele povo, porque foi isso que os israelitas fizeram com ele. Foi isso que o povo de Israel fez, eles se contaminaram. Eles fizeram aquelas abominações diante de Deus dentro do templo que Salomão tinha feito para o Senhor. Eles profanaram o templo. Então, por causa disso, o Senhor falou que o templo dele, daí para frente, ia ser espiritual, porque o físico poderia ser profanado, mas o espiritual não, porque ele ia nos fazer perfeitos. E o Senhor fez uma promessa para o seu povo, para os seus seguidores, que ele ia limpar os corações, ele ia aperfeiçoar eles para que não houvesse idolatria, nem pecado, nem maldade dentro deles, para que eles fossem perfeitos, porque era isso que ele quer, um povo perfeito e santo que louve ele em espírito e em verdade. E o Senhor fala que tem um prêmio para todas as pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade, e que se guardam e se afastam de todas aquelas contaminações. E aquilo está em Apocalipse 9. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse 9. Apocalipse 9. No verso 20 e 21. Aqui fala sobre o castigo que o Senhor, no final, porque tudo isso aqui é para o fim do mundo, fala que o Senhor ele vai dar muitos sinais para o mundo, para a humanidade. E o apóstolo João, ele viu em visão, aqui no verso 20, ele viu uma visão e fala:
os demais homens que não foram mortos por essas pragas, porque fala que ele estava vendo que a humanidade ia morrer por algumas pragas, e não vamos duvidar, porque olhem que agora temos uma praga chamada coronavírus, e é uma praga. E o coronavírus tem matado muitas pessoas. Então, aqui no capítulo 9 de Apocalipse, fala para nós de algumas pragas que Deus ia enviar para o mundo e algumas pessoas iam morrer, mas não todas. Então fala, os demais homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. E é verdade. O Senhor envia tudo aquilo, mas as pessoas não se arrependem porque elas não se lembram de Deus, elas não ligam para Deus, então elas continuam vivendo a vida delas. Então fala que nem mesmo assim elas se arrependeram das obras de suas mãos, nem deixaram de adorar os demônios. Elas não deixaram de adorar as imagens de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Aquelas que não conseguem nem ouvir, nem ver, nem andar. Porque o Senhor fala muito claro. O Senhor fala que fazem imagens, estátuas de ouro, de pedra, de prata, de bronze, de madeira. E fala que os quais não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. Então precisam fazer algum tipo de coisa para conseguir carregar aquelas estátuas dos santos, das santas, dos ídolos, porque eles não podem caminhar sozinhos, eles não podem ver nem falar, eles têm que carregar aqueles deuses deles, aqueles deuses que a humanidade procuraram, aqueles que falam que são da religião X e acreditam em Deus. Mas em qual Deus eles acreditam? Porque se eles acreditassem naquele Deus em espírito e em verdade, eles não iam adorar aquelas estátuas, nem iam pegar eles no colo e levar eles para os lugares, porque eles não podem nem ver nem andar. E eles não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de nenhum dos seus pecados eles se arrependeram. Então fala que como eles não se arrependeram, mais para frente fala que Deus lançou eles no lago de fogo. É isso que fala. Então, nós estamos aprendendo o caminho da retidão. E nós temos que nos cuidar, como eu disse para vocês. Vamos nos cuidar daquela festa do Halloween, porque é uma festa para o diabo. Se cuidem daquilo, tomem cuidado com aquilo. E também, por exemplo, quando fala aqui que as pessoas adoravam, consultavam os mortos. Então, tem muitas pessoas em muitos lugares do mundo, em alguns lugares do mundo, tem pessoas que honram os mortos. Eles honram eles. Honram os mortos e tem lugares onde eles vão, levam comida para os mortos e flores e fazem altares para eles, fazem muitas coisas para os mortos porque acham que eles estão vendo que eles vão participar da comida, por exemplo. Também os santos e as santas, como o que nós lemos aqui, aqueles ídolos de ouro que não conseguem nem ver nem andar, que eles têm que ser carregados, vamos nos cuidar disso aí também, porque fala que Deus, ou o Senhor Jesus, no seu evangelho, o primeiro que ele fez para os seus seguidores foi tirar deles a vontade de gostar da idolatria, de acreditar naquelas coisas, para que as pessoas possam ser santas e perfeitas, e Deus abençoe eles. É isso. E o que nós diríamos de, por exemplo, uma festa pagã, como, por exemplo, o 24 de dezembro, 24, 25, é uma festa pagã. Por quê? Porque o 24 antes era uma festa de um deus, de um ídolo das mitologias. E quando as pessoas começaram a ouvir o evangelho do Senhor Jesus, na época primitiva, eles falaram, tudo bem, então agora como que nós vamos fazer com a nossa festa do 24, porque nós adoramos o Deus tal? Então eles pensaram, não, melhor, vamos continuar com a nossa festa, mas vamos mudar o nome dela. Então agora não vai ser a festa do ídolo, do Deus tal, nós vamos mudar o nome para que seja uma festa para Jesus, que foi o dia que Jesus nasceu. Mesmo que na Bíblia nunca fala sobre datas, nem dias, quando foi que o Senhor Jesus nasceu. E além disso, ele não é um homem, nem um ser humano para que ele tenha um aniversário, uma festa de aniversário, porque ele é Deus, e ele não teve nem começo nem fim.
Então, é uma falta de respeito tudo aquilo. E é idolatria, e é sincretismo religioso, é paganismo. Se nós queremos ganhar a vida eterna, se nós queremos agradar a Deus e nós queremos ser felizes nas nossas vidas e termos paz e felicidade na nossa vida, vamos obedecer os mandamentos do Senhor. Vamos obedecer a Deus e vamos seguir os caminhos dele. Mas se você quiser ser escravo do diabo, então continua, vai em frente na sua vida, nas suas celebrações, nas suas festas, nos seus santos, ídolos e crenças, mas você não vai ser feliz na sua vida. Vai ficar sendo perturbado por espíritos e algum dia pode até sentir que você quer morrer porque não tem mais sentido na sua vida. Então tem aqueles dois caminhos. Vamos obedecer o Senhor quando Ele proibiu. Vamos obedecer aquele caminho do Deus vivo, em espírito e em verdade. E Ele vai nos dar a felicidade, vai nos dar a paz. Não deixa uma comida, não deixa um prato de comida ou uma comida especial da festa tal e tal, na data especial. Não deixa aquilo tirar a sua vida espiritual. Se você gostar daquela comida, faz você em qualquer outro dia do ano. Mas não faz no dia que é para celebrar uma festa para o diabo, porque você aí estaria concordando com o diabo e as pessoas que gostam disso, e você vai destruir a sua vida espiritual e a dos outros que conhecem que você segue o caminho do Senhor. Então é isso que pode acontecer. Nós aprendemos hoje sobre não consultar nem virarmos videntes, nem cartomantes. Que o meu Deus abençoe todos vocês. Que o meu Deus ajude e ensine vocês, dê inteligência e sabedoria para vocês, conhecimento, que Deus coloque nos seus corações amor para Deus, que Ele coloque felicidade, paz e alegria e a vontade de obedecer o nosso Deus, porque obedecer o nosso Deus é melhor do que 1000 sacrifícios na sua vida. Então, que o meu Senhor fique com todos vocês, que Deus abençoe vocês, e para os meus queridos irmãos e irmãs, os pastores, eu quero que vocês virem mestres e mestras da palavra, da doutrina do Senhor. Agradecemos o nosso Deus e vamos orar ao nosso Deus. Padre Santo, gracias Señor por la oportunidad que una vez nos has dado de estar aquí delante de tu presencia en esta enseñanza. Y gracias Señor también por todas las personas, por toda la gente, por los hermanos, las hermanas y todos los que se han reunido, que se congregan Señor para ver y oír la enseñanza, y también aquellas personas que se han añadido a nosotros, aquellas personas en las cuales tú has puesto en sus corazones ese enamoramiento por tu palabra, por lo tuyo, quieren conocer tus caminos, tu verdad. Gracias Señor, porque son muchas las bendiciones también que tú nos has dado y les has dado a todos. Te pido Señor que nos ayudes, ayúdanos a todos, ayuda a la gente a que ellos entiendan, que ellos comprendan la doctrina, comprendan tus caminos y aprendan a hacer tu voluntad y sigan adelante Señor en este camino perfecto y recto que lleva a la vida eterna. Gracias Padre Santo, gracias Señor por la alegría, por la armonía. Te pido mi Señor ahora por los que están enfermos, que tienen diversas enfermedades físicas y psíquicas. Muchas enfermedades hay en el cuerpo de las personas. Te pido, Señor, que tú seas sanándoles y que también tú seas revelándoles a ellos en sueños o en visión, que les enseñes, que ellos se corrijan, porque quizá están pecando, quizá te están faltando, te están fallando, y por eso es que están enfermos, Señor, porque debe haber algún motivo. Revela, Señor, a cada persona para que la gente cambie, para que cambien y para que vivan la vida de santidad, de rectitud, y puedan disfrutar tu mano poderosa, tus bendiciones, tus sanidades, tus milagros. Señor, que tú seas sanando a todas las personas, sanando de todas las enfermedades, Señor. Son múltiples las enfermedades de mucha gente y tú conoces la enfermedad de cada uno. Señor, extiende tu mano poderosa. Libértale, Señor, sana, Señor, muchos niños enfermos, muchos bebés enfermos, muchas mujeres enfermas, estériles, que no pueden tener hijos y quieren tener hijos. Otras mujeres tienen su bebé enfermo en el vientre y también sufren y se angustian, pero tú eres el dador de la vida.
Tú eres nuestro médico divino. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano y tengas misericordia y libertes y limpies y sanes. Y quita, Señor, todo mal, toda enfermedad psíquica también. Quita, Señor, las brujerías. Mira, Señor, que hay mucha gente que es víctima de la brujería, de la hechicería y viven enfermos, viven tristes, amargados, desesperados, no pueden dormir, tienen pesadillas, oyen voces, el diablo les da órdenes. Y hay mucha gente que está al borde del suicidio, Señor. Te pido, mi Padre, que tú seas bendiciendo a cada uno, libertándolos, guardándolos, Señor. Protégelos, Señor. Ten misericordia de cada uno, Padre Santo. Gracias también, Señor, por conceder los anhelos a la gente y las peticiones que las personas tienen, que las presentan delante de ti. Escucha, Señor, a cada uno y bendice a cada uno, mi Padre Celestial. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Alabado y glorificado tu nombre para siempre. Gracias al Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 162, que chama Tudo é Possível. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível, porque Ele é o nosso Deus poderoso, o nosso Criador. Ele é o nosso Senhor, que faz muitas promessas para nós. E Ele nos ajuda e Ele cumpre tudo que Ele promete para nós. Tudo é possível, os milagres na nossa vida, as coisas que possam acontecer mesmo sendo difíceis, tudo é possível confiando no Senhor. Então, vamos cantar o coro 162. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. A glória seja para o meu Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós acreditamos em Ti. Obrigada, irmãos. Eu amo vocês. Muitos abraços, muitos beijos para todos vocês. Muitas saudações também para as crianças. Que o meu Deus abençoe vocês. Obrigada.